como é bom a gente ter com quem conversar, com quem bater aquele papo, como se estivéssemos sentados assim numa calçada, em frente de casa, no chão mesmo, conversando com amigos. É tão bom, nossa. Sejam bem-vindos a esse canto, a esse momento de bate-papo, conversa desinteressada, troca de ideias. Esse é o meu principal objetivo aqui com vocês. Mas olha só, não esquece de compartilhar, de curtir. Não esquece também de enviar o seu desabafo para o canal Nívia Martins 96@hotmail.com. Eu vou, claro, dar toda a atenção àquilo que você me manda e vou fazer como eu faço, de forma rotineira, expor aqui o que há de importante sem te expor, ok? O objetivo aqui é a gente bater papo. Enfim, gente, olha só. Já pararam para pensar que todos nós nos tornamos pessoas públicas a partir do momento em que a gente começa a se colocar demais na mídia? Já parou para pensar que daí começam a surgir dentro dos nossos pensamentos, né? Não digo de todos, mas da grande maioria, a síndrome da perseguição, o medo da exposição. Mas aí a gente precisa também ponderar o que levou a isso. Às vezes nada. Às vezes a curiosidade de querer saber mais, de querer conhecer mais, de querer, enfim. Outras, o desejo sim de te ver bem, te ver feliz, de ver que você está crescendo. Por outro lado, também tem aquele lance do queria ser como ele ou como ela. Enfim, daí surge então a tal e famosa síndrome da perseguição, onde as pessoas começam a se sentir invadidas, onde as pessoas começam a se sentir mutiladas, cortadas, descritas, vistas, observadas, mas por outro lado, também não consegue sair disso. Há nele, uma necessidade de mostrar absolutamente tudo que se passa em sua vida, dando a muitos as armas que esses precisam e dando a outros poder sobre nós que eles não têm. Nisso tudo existe o personagem principal, e é você. É necessário filtrar, é necessário pensar antes de agir. Há coisas que são tuas e que não devem sair do teu espaço. Não deve tomar uma dinâmica tal que te coloque à exposição, que te coloque nas mãos de outras pessoas. Eu venho observando que tem existido uma necessidade muito grande de pessoas se projetarem numa vida social, de forma virtual, logo, de maneira, inexistente, o qual é um personagem que ela criou. E agora ela precisa alimentar esse personagem dia após dia, para não sair do padrão. Porque se ela sai do padrão, se ela se mostra, por exemplo, frágil, demonstra a outras pessoas que ela era um personagem, porque ela não quer ser descoberta como personagem. Isso é preocupante. É preocupante porque quando isso começa a acontecer, você começa a anular a sua personalidade.
Quando você cria esse caráter fictício, fake, você começa a se automutilar. E aí, como julgar aos outros dizendo que você está sofrendo a síndrome da perseguição? Quando é você que se coloca nessa condição. Então, são coisas que a gente precisa relevar, que a gente precisa parar, analisar e pensar. Nem todas as coisas devem ser expostas. Nem todos os seus momentos, por mais agradáveis que eles sejam, e por mais que muitos talvez venham a gostar, nem sempre eles precisam ser colocados para todos, para um público, sabe? Porque tem uma classe de pessoas que, por mais que você pensa que está a seu favor, ela está ali porque ela te inveja, porque ela gostaria de chegar onde você está. Ela gostaria de estar onde você está. Ela gostaria de fazer parte desse contexto. Tá, outros, claro, com certeza admiram. A gente não tem que entrar em paranoia, a gente não tem que sofrer absolutamente nada, se sentir inclusive até mesmo invadido. A gente não tem, porque cometeu algo que não deveria. Sim. Nós não deveríamos ter feito, ter postado, ter colocado, ter publicado, ter falado. Nós não deveríamos. Exatamente por estarmos agora todos vinculados num meio praticamente artístico, simulativo, onde ao invés de projetar a sua personalidade, acaba denegrindo. Gente, não existe receita para absolutamente nada do que você faça. O ser humano é livre. Ele tem opiniões próprias. Ele precisa ter opiniões próprias. Ele precisa saber quais são as suas escolhas. Mas a gente não pode e não deve nunca deixar de ser quem somos. Em nenhum momento. Porque quando nós simulamos alguma coisa, nós nos tornamos reféns da nossa própria mentira. Sabe? Então você precisa continuar trabalhando essa mentira cada dia mais. Se você estava feliz aquele dia que você tirou aquela foto, você tem que continuar feliz, porque as pessoas querem ver carinhas felizes. Você não pode falar de um desagrado, porque você postou ali uma publicação dizendo que você gostava disso, daquilo outro, enfim. Olha isso. Olha quanto sofrimento. Para a gente viver, isso precisa ser íntegro, integral, total, e não apenas uma parte. Nós somos seres humanos, nós temos direitos de estarmos felizes, tristes, com fome, com sede, com sono, chateado, muito aborrecido. A gente tem direito. A gente não é um personagem. Somos vários. Isso que eu me refiro, né? Vários. Não estou falando aí a nível de personalidade. Não estou falando de personalidade múltipla. Aqui não é terapia, aqui não é... Eu não estou abordando nada, nada que não tenha a ver com o nosso assunto. Mas eu digo vários porque nós temos pensamentos distintos. Eu recebi esses dias um e-mail, né, de uma amiga, e ela fala assim, a opinião das pessoas tem peso
sobre minha vida. Ela diz que a opinião das pessoas tem peso sobre a minha vida. Então isso me preocupou um pouco. A opinião das pessoas tem peso sobre a minha vida. Veja bem, gente, a opinião das pessoas faz parte do nosso meio social. Você querendo ou não, você vai sempre se ver, né, exposto numa roda de conversa, ou mesmo num palpite, enfim, às vezes sem nenhum fim negativo, às vezes é só mesmo uma opinião. Gente, o que é opinião? Opinião é você lançar, é você falar sobre algo que você acredita. Talvez você acredite para você, mas será que será assim para o outro? Mas quando ela me diz que a opinião das pessoas tem peso sobre ela, isso me deixa muito preocupada, porque a gente não pode deixar sobre os outros uma responsabilidade que os outros não têm. A gente não pode projetar aos outros uma necessidade que é nossa. Sim, precisamos ser sociáveis, ouvir opiniões, discuti-las, inclusive, não brigar por ela, mas discutir até chegarmos a um denominador comum. Eu não preciso mudar a tua opinião, você não precisa mudar a minha opinião. Se você ouve a minha opinião e me respeita, se eu escuto a sua e sou capaz de respeitar você, vai estar tudo certo. Porque cada um tem a sua própria. Mas eu não preciso e não posso viver baseado na opinião do outro, do que o outro pensa a meu respeito. Se eu tô magra, se eu tô gorda, se meu cabelo tá desfeito, se tá feito, se eu faço minhas unhas e deixo longas, se eu deixo minhas unhas curtas, se eu gosto mais disso ou gosto mais daquilo. Não, porque eu sou uma pessoa individual. E eu preciso ter a minha própria opinião sobre aquilo que se passa em mim. Quando eu sou firme nisso, a opinião dos outros não vai me influenciar. Eu vou aprender com elas, eu vou conviver com elas, eu vou crescer com elas, mas não vai me influenciar de forma alguma. A mídia não vai me influenciar, não vai mudar aquilo que eu sou. E eu procuro agir dessa forma, sempre. Quem me conhece pessoalmente sabe que é exatamente isso. Eu não tenho filtro. Eu não tenho por que ter filtro, não tenho por que fingir uma coisa que não existe. Eu não posso dizer, eu não tenho por que dizer, eu gosto, sabe, para poder agradar. Não, se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto, eu não gosto. Pronto, e é isso. Então, eu não tenho que me preocupar, eu não tenho que pensar que as outras pessoas, elas precisam conhecer o meu perfil melhor. Não. Nem no virtual e nem no pessoal. Claro que o lado profissional me impõe a certas condições. Isso é inegável. No lado profissional, eu como Nívia, enfermeira, professora, eu preciso ter muito cuidado com as coisas que eu projeto, inclusive, porque eu sou uma formadora de opiniões. No meu âmbito profissional, eu sou uma pessoa formadora de opiniões. Formadora de opiniões. A pessoa que fala, o outro ouve, filtra, absorve o que é positivo para a sua profissão. Nesse sentido. Então, eu não posso misturar as coisas. Mas a Nívia pessoa, ela precisa ser ela mesma. Talvez porque ela não consiga mentir, ela não consiga enganar. E é isso. É só isso. A opinião das pessoas não tem que ter influência sobre a minha vida. Eu preciso escutá-la. Porque eu preciso aprender. Eu preciso conviver com elas. Mas não viver integralmente por elas. Entenderam? Então esse nosso papo aqui é só nesse contexto. A gente está no mês de setembro, né? O Setembro Amarelo, fala sobre o suicídio.
E na grande maioria das vezes as pessoas sofrem influências, sabe? E acabam cometendo coisas do qual não deveria. O importante, o objetivo é falar, é se expor aquilo que sente, que eu digo, tá? Sem criar um personagem. Ser autêntico. Goste ou não goste, ser autêntico. Esse mês ele faz a gente pensar sobre muitos aspectos nesse sentido. A opinião das pessoas, elas são importantes para nos tornar melhores e não para nos tornar a própria outra pessoa. Entendeu? É isso, é sobre isso. Deixa aí seu comentário, tá? Fala aí se você entendeu o que eu quis dizer. E manda para mim também o seu recado, pra gente poder conversar pro e-mail, nivea19m@hotmail.com, pra gente trazer à tona isso aí e chegar a algumas conclusões. Tá ok? Não esquece, gente, mais uma vez, de compartilhar, de curtir e deixar seu comentário. Na próxima semana a gente volta aqui, bater o nosso papo, nesse nosso espaço aqui, onde a gente pode falar o que quer falar, sem com isso tentar mudar a cabeça de ninguém. Um beijo grande, tenham todos uma excelente semana e na próxima semana a gente se vê de novo. Beijo, tchau, tchau.